Olá, alunos do sexto ano, Instituto Mundo Mágico Polo 2. Aqui é o professor David, quem vos fala. E a aula de hoje é sobre educação financeira. Então eu peço que vocês abram o livro de vocês de educação financeira. Quem não tem o livro, por algum motivo, dá de acompanhar no site que está disponível no grupo. O professor Anderson de inglês está disponibilizando constantemente. E após vocês olharem as primeiras páginas, que é sobre a história em quadrinho do menino que eu esqueci o nome, eu acho que é o João. Tomara que seja João mesmo. Que ele quer comprar a bicicleta dele. E para ele comprar a bicicleta, ele vai passar por uma etapa de desafios. A gente já aprendeu no encontro um, que é depois das histórias em quadrinhos, né? Tem uma página sobre o encontro um, o que é receita, o que é despesa, o que é dívida. E agora no encontro 2 nós vamos falar sobre orçamento. E é por isso que eu mostrei algumas imagens para vocês sobre o que é orçamento. Nós vemos aí várias pessoas, né, calculando, fazendo algumas contas. Mas por quê? O que isso tem a ver com orçamento? Essas pessoas, elas querem fazer gastos, mas para isso elas têm que analisar melhor se elas vão poder fazer o gasto e não ficar endividados. Então, o que é orçamento? Orçamento, gente, é uma ferramenta que auxilia a pessoa a estudar tudo aquilo que ele ganhou no mês, tudo aquilo que ele pagou no mês e o que sobrou ele vai chamar de orçamento disponível para comprar outra coisa. Não entendi. Então vamos prestar atenção através de frases, né, sobre orçamento. Aí vem a primeira frase. Esse ano o orçamento me permitiu comprar um ovo de Páscoa do tamanho de um ovo de galinha. O que isso significa? Que a pessoa tinha uma receita, né? Essa receita não é somente o salário, é também outras fontes de renda que recebe durante o mês. Uma delas é o salário, outra delas é um parente que estava te devendo alguma coisa e te deu R$ 50 porque estava te devendo. Outra é porque fez alguns bicos em algumas casas aí e recebeu uma outra quantia. Aí juntando essas quantias e o seu salário gerou uma receita. E essa receita a pessoa fez um pagamento das suas dívidas, isso é chamado de despesa, né? Eu tenho que pagar conta de energia, pagar Wi-Fi, pagar internet, pagar muitas coisas, mas eu quero comprar uma bicicleta. Mas como é que eu vou comprar uma bicicleta? Primeiro eu tenho que saber que depois que eu gastar tudo que me convém, pagar as minhas dívidas, quitar todas as minhas dívidas, da minha receita vai sobrar uma certa quantia. Aí eu vou chamar de orçamento. Então, orçamento é uma conta que se faz para saber como aplicar o dinheiro que já se gastou. Então, se eu gastei parte da minha receita com todas as minhas dívidas, então agora eu não devo mais nada nesse mês. Mas sobrou um tantinho de dinheiro de acordo com as minhas contas, né? Como sobrou essa quantia, eu vou chamar isso de orçamento, porque eu fiz a conta e me sobrou R$ 200. R$ 200 dá para comprar uma bicicleta? A bicicleta custa 300. Não dá para comprar uma bicicleta. Mas dá de comprar uma bicicleta usada, que é mais barato. Então essa é a ideia de orçamento. Eu só vou poder comprar aquilo que eu tenho no mês, depois de ter quitado todas as minhas dívidas. Outra frase sobre orçamento. Orçamento é um instrumento gerencial que faz com que os gerentes se preocupem antes, durante e depois de gastar o dinheiro. Por exemplo, eu tenho R$ 50 aqui no mês, eu quero saber com que eu vou gastar e quando sobrar, se eu vou poder comprar novas coisas. Outra ideia de orçamento é aprender a controlar o seu orçamento de modo prático, a cortar gastos e começar a investir. Ou seja, você pode render mais, ou seja, não ficar endividado. Porque tem pessoas que não fazem a conta, não organizam o seu orçamento e acabam ficando mais endividados. Então, orçamento é como cabelo, como está na frase aí. Mensalmente tem que se cortar o excesso. Ou seja, eu só posso usar parte da minha receita para aquilo que me convém. Então, gente, essa foi a ideia de orçamento. Então, concluindo a aula de hoje, o que você entende por orçamento? Professor, eu entendi que orçamento é uma conta que se faz para a gente saber como aplicar o dinheiro que a gente já gastou.
Por exemplo, nesse mês eu tinha uma receita estimada no valor de R$ 1.000 e eu fiz alguns gastos, como por exemplo, quitei as minhas dívidas e o que sobrou foi muito pouco para eu comprar outras coisas que eram essenciais para mim. Então, orçamento é eu organizar os meus gastos para no próximo mês eu saber aplicar melhor aquilo que eu tenho como saldo na minha receita. Então, orçamento é o que, gente? É uma conta que se faz para você aprender a gastar melhor e conquistar aquilo que você precisa, sem ter que ficar endividado. Então, para vocês aprofundarem mais no conteúdo, converse com os responsáveis de vocês. Pode ser o pai ou a mãe, ou o avô, a avó, o tio. E falar assim, tio, o senhor já quis comprar alguma coisa, mas infelizmente essa coisa não fez parte do seu orçamento durante o mês. Me conta como foi que o senhor fez para conseguir ajustar isso e finalmente realizar o seu sonho de comprar aquilo que o senhor queria. Escutem as experiências deles, gente, que vai ser muito essencial para a vida de vocês. Então, essa foi a aula de hoje sobre orçamento.